Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 29 de novembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de 1 Reis, capítulo 12. Vamos ler o versículo, a partir do versículo 6, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a esse povo? Vamos pular para o versículo 8, para não ficar muito extenso. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Roboão, filho de Salomão, teve uma questão, uma situação por resolver. O povo foi ter com ele e pediu clemência. O seu pai Salomão havia agravado, havia colocado um jugo, um peso sobre um determinado povo. Então eles foram ter com o filho, pedindo clemência, pedindo a misericórdia, que o filho os favorecesse. Criam uma espécie de reconciliação com o trono. E a palavra do Senhor diz, no versículo 6 que lemos, ele teve o conselho com os anciãos que andavam na presença de seu pai Salomão. Ou seja, ele pediu conselho arriba aos mais velhos, aos anciãos, que para além de ter sabedoria por causa da idade, tinham experiência de trabalho, experiência profissional, porque já trabalharam com o seu pai, que era rei, então tinham todas as competências necessárias para dar um bom conselho, porque as suas mais velhas por si só têm muita sabedoria, porque viveram muito, viram muita coisa, têm muita experiência. Aliado ao fato de já andarem com o rei, isso seria o suficiente. Aconselharam seu pai, mas a palavra do Senhor diz no versículo 8 que ele deixou o conselho dos anciãos e foi pedir conselho aos jovens que cresceram com ele. E os jovens deram um conselho completamente diferente daquilo que os anciãos haviam orientado. Os anciãos aconselharam ele a ter misericórdia, mas os jovens não. Deram um conselho errado. Esse conselho pesou sobre o seu reinado, prejudicou o seu reinado. Destruiu o seu reinado. Essa palavra nos mostra que é muito importante escolhermos a dedo as pessoas pela qual nós vamos pedir conselho, porque as decisões fazem parte da nossa vida. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Essas decisões é que vão nortear a nossa vida. Nós acordamos pela manhã, mesmo cansados, sobrecarregados, precisamos tomar uma decisão. Eu vou trabalhar. Eu vou seguir com os meus negócios. Eu vou me levantar e eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou me levantar e vou cuidar da minha casa. Vou cuidar da minha família. Vou cuidar dos meus filhos. Mesmo sem vontade, a vida é feita de decisões. E nós vivemos as consequências das nossas decisões. Imagina pedir conselho em pessoas insensatas.
Arriba, pessoas que não têm a mesma visão que nós. Muitas vezes, os conselhos que nós recebemos de amigos e familiares não são maus. São conselhos que vêm do coração deles porque eles nos amam, nos querem bem. Mas são conselhos que estão totalmente fora do contexto da nossa realidade. Arriba, porque Deus preparou algo para nós. Porque Deus tem uma história para nós. Deus, Ele tem um chamado para nós. Nem tudo que parece ao homem é de fato. Porque o nosso Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Às vezes aquele que é humilhado, que é subjugado, que está no pó, arriba, esse que Deus escolheu para reinar. E nós achamos que é aquele que está no auge, que está no topo. Vá pelo conselho do Espírito Santo. Ore a Deus para que Deus use pessoas para te aconselhar de acordo com a sua palavra, de acordo com aquilo que Ele quer. Eu sempre que recebo um conselho, eu vou orar. Vou orar para que Deus venha testificar a sua vontade. Porque eu sou de carne. Eu posso achar aquele conselho maravilhoso. É exatamente isso que eu precisava para a minha vida. Mas será que é a vontade de Deus para as nossas vidas? Só para lembrar uma palavra que o Espírito Santo ministra muitas vezes nas nossas orações. Foi o Espírito Santo que levou o Senhor Jesus ao deserto, não foi o diabo. Deus é que colocou o Senhor Jesus no deserto para ser exposto, para ser tentado. Muitas das vezes esse problema que nós passamos, essa dificuldade, o próprio Deus é que permitiu, porque Ele tem um plano, porque Ele tem um projeto, porque Ele tem um propósito. E você vai receber um conselho: não, sai daí. Não, você já está há muito tempo nesse lugar, sai. Mas Deus quer que você fique, porque é no deserto onde nós somos forjados. Arriba no deserto onde nós somos quebrantados. Arriba no deserto onde Deus Ele trabalha. Arriba se carremanda. É no deserto onde Deus nos molda. Não existe glória sem sacrifício. Antes do milagre chegar, haverá o fogo. Nós seremos purificados e santificados. O fogo ele não vai nos queimar. O fogo não queima os santos. O fogo purifica. Arriba, por isso é que Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha não queimaram, porque o fogo arriba serve para queimar o inimigo. Aos santos ele vai purificar, ele vai santificar, vai aperfeiçoar. É isso que Deus faz conosco. Eu já ouvi vários testemunhos de amigas que aconselharam a separar, amigas que, principalmente concernente à vida sentimental, é necessário ter muito cuidado. Pouco tempo depois, ela descobriu que o seu esposo separado ficou com a amiga. A amiga que preparou toda aquela situação, pediu para a amiga, aconselhou a amiga a separar porque ela estava de olho no marido. Isso é só um exemplo real, um exemplo vivo de como é que os conselhos podem influenciar a nossa vida. Devemos pedir direcionamento a Deus, ao Espírito Santo, a palavra. A palavra de Deus é vida. Esse livro tem conselho para todas as situações, em todas as circunstâncias, para todos, arriba do mais jovem ao mais velho. O nosso Deus, arriba é um Deus tremendo, um Deus da solução. O nosso Deus, Ele soluciona tudo. Arriba tem resposta para tudo.
tem estratégia para tudo. Nada escapa da mão do nosso Deus. Muito cuidado com os conselhos. Peça discernimento, peça sabedoria ao Espírito Santo. Busque conselhos dos anciãos, pessoas que têm experiência. Nesse contexto que eu falo agora, quando eu falo ancião, nesse exato momento, não estou a falar apenas de idade, mas alguém que já viveu aquilo que você está passando, alguém que já passou, já pisou, arriba, tem experiência, pagou o preço. Porque muitas das vezes é muito fácil alguém falar alguma coisa, mas aquele que já viveu, arriba, ele sabe como é, sabe exatamente as manobras a dar, arriba, sabe exatamente como direcionar. Por isso é que muitas vezes Deus nos permite passar por tanta coisa, para que nós tenhamos conhecimento, experiência, autoridade sobre determinados assuntos. Então peça conselho a alguém que superou aquilo que você ainda não superou. De preferência alinhado com a palavra de Deus. E você será bem-sucedido. Sansão, os seus pais o aconselharam para não casar com uma mulher estrangeira do território do inimigo. Ele fez. E o que aconteceu com Sansão? Todos nós conhecemos a história de Sansão. Então, o Espírito Santo está a falar com alguém nessa noite. Nesse momento, no momento que você vai ouvir a oração, seja de dia, seja de noite, seja de tarde. O nosso Deus é atemporal. Tenha cuidado. Arrimande, carrebo, se carremande, reba. Arriba, se carremande, reba. Arriba, Deus, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos. Ó Pai, glorificamos e exaltamos o teu nome. Arrimande, carrebas. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Ó Deus, graças te damos, porque o Senhor é um Deus que caminha conosco. Ó Deus, te rendemos honras, glórias e louvores, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós não temos outro Deus além de ti. Nós não temos outro bem. Arriba, exaltado seja o teu nome para todo sempre. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Arriba, se carremanda, arriba. Arriba, Deus. O Deus de misericórdia, o Deus de graça, o Deus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário em prol das nossas vidas. Arriba, em prol da nossa salvação. Ó Deus, nós queremos bendizer porque Tu és bom. Ó Deus, ainda que os nossos olhos não vejam, nós acreditamos, ó Deus, que Tu és real. Arrimande, carrebo, Deus. Nós cremos na Tua palavra, cremos, ó Deus, nas Tuas promessas. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Arriba, Pai, porque nós somos falhos e pecadores. Arriba, Deus, mas o Senhor é um Deus de graça. Então nos perdoa, Deus, mais um dia. Perdoa-nos, ó Deus, mais uma noite. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Arrimande, carrebas. Arriba, se carremande, arriba. Ó Deus, lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Deus, purifique. Arriba, se carreba as nossas vestes. Ó Deus, nós somos falhos e pecadores e reconhecemos. E a Tua palavra diz, ó Deus, aquele que se arrepende e deixa alcançará a misericórdia. Ó Deus, que venhamos a alcançar a Tua misericórdia nessa noite. Arriba, se carremanda, arriba.
Arriba, Deus, nós clamamos. Caminha conosco, ó Deus, ser conosco. Ó Deus, nós queremos ser como crianças. Arriba, Pai, na tua santa e bendita presença. Ó Deus, dependentes de ti. Arriba, Pai, que venhamos diminuir para que o Senhor cresça. Ó Deus, que venhamos desaparecer para que o Senhor apareça. Reina sobre nós, ó Deus. Reina sobre nós, Espírito Santo. Porque sem ti, ó Deus, nada podemos fazer. Arriba, tu és a nossa rocha. Deus, a nossa fonte, a nossa herança. Deus, a nossa colheita. Derribou aquele que é caminho no deserto, que é luz na escuridão. Arriba, Deus, nós não queremos ser como a mulher tola. Oh Deus, arriba que destruiu a sua casa com a sua própria mão. Oh Deus, nós não queremos ser como o Roboão. Arriba que ouviu o conselho errado e destruiu, oh Deus, o seu reinado. Nós queremos ser sábios. Oh Deus, tão sábios. Arriba assim como o profeta Daniel, que era temente a ti, era dependente de ti, e tudo aquilo quanto o Senhor falou ao seu coração, arriba prosperou. Oh Deus, porque ele obedeceu, porque ele pediu o conselho da fonte. Oh Deus, tu és a fonte da água viva. Arriba, Pai, não queremos beber água de cisternas rotas, como diz a tua palavra. Arriba, Deus, queremos beber água da fonte. Quebra, Deus, todo o laço que o inimigo preparou contra nós e a nossa casa. Oh Deus, trazendo pensamentos errados. Deus, trazendo ideias erradas. Arriba, conselhos errados. Oh Deus, dê-nos discernimento, sabedoria. Levanta, Deus, arriba as suas determinadas. Aqueles, oh Deus, que o Senhor escolheu, para nos ajudar, para nos auxiliar. Oh Deus, com uma palavra de sabedoria. Deus, com uma palavra de refrigério. Oh Deus, com a sua experiência. Derribou, Deus, com o conhecimento que adquiriu. Arriba, Deus, na tua palavra. Pai, não permita que sejamos motivo de vergonha. Oh Deus, nós queremos ser testemunhos. Arriba, Deus, nós queremos testemunhar a bondade e a grandeza do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é grande. Arriba, o nosso Deus é poderoso, é tremendo. Arriba, o nosso Deus é imbatível, é inabalável, indestrutível. Arriba, arriba, Deus, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Arriba, Deus, que tenhamos intimidade com a tua palavra. Oh Deus, e assim conseguiremos. Arriba, oh Deus, buscar, escolher o melhor caminho. Arriba, Deus, tomar as melhores decisões. Arriba, arriba, Deus. Caminhamos até aqui com tanto sacrifício. Oh Deus, com tanto esforço, com tanto suor. Não permita, Pai, arriba que venhamos colocar tudo a perder. Oh Deus, que venhamos destruir tudo. Por causa, Deus, de uma decisão errada, de uma escolha errada, de um conselho errado. Arriba, arriba, Deus, não permita. Envia, Deus, os teus anjos. Ó Deus, para nos ajudar. Ó Deus, para nos auxiliar. Arriba, arriba, Jesus.
nós queremos declarar, arriba, que tudo que o Senhor faz, ó Deus, é perfeito. Queremos, Deus, fazer aquilo que te apraz. Queremos, Deus, fazer a tua vontade. Queremos, Deus, viver os teus sonhos, os teus planos e os teus projetos. Ó Deus, porque tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é agradável. Arriba, seca, remanda. Arriba, Deus, essa armadilha preparada. Ó Deus, esse conselho dado pelo inimigo para destruir famílias, carreiras, negócios. Arriba, alianças. Repreenda, Deus, no poderoso nome do Senhor Jesus. Arriba, Deus, livra o teu povo. Livra, Deus, a tua igreja de toda tocaia, de toda cilada, de toda armadilha. Arriba, Deus, e nos dê a vitória. Deus, porque a vitória pertence ao teu povo. Te louvamos e te exaltamos. Deus, entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. E declaramos, ó Deus, que precisamos do precioso sangue do Cordeiro sobre nós e sobre a nossa casa. Arriba, Deus, cubra-nos no precioso sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, esconda-nos no teu esconderijo. Que toda a ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para essa noite que não venha prosperar, mas que tenhamos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.